Bem, minhas amigas, meus amigos, na noite de hoje vamos conversar sobre reforma íntima. Mas vamos buscar a nossa base para essa reflexão no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nós temos no capítulo 17, que tem por título Sede Perfeitos. E uma das frases no comentário de Kardec, ele traz para nós uma frase que diz o seguinte: Sede perfeitos como perfeito é o Pai Celestial. E depois nós vamos até o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 10, diz assim: segundo a ideia falsíssima de que lhe não é possível reformar a sua própria natureza, o homem se julga dispensado de empregar esforços para se corrigir dos defeitos em que, de boa vontade, se compraz, sente prazer, ou que exigiriam muita perseverança, muito trabalho para serem extirpados. Então, esse texto aqui do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 10, você que tem isso em mãos, ele nos traz isso, que existe uma ideia falsa de que não é possível a nós reformarmos as nossas próprias naturezas. E às vezes nós nos julgamos dispensados de empregar esforços para corrigir os nossos erros, as nossas imperfeições, porque muitos dessas imperfeições nos dão prazer. Ou então que esse esforço exigiria perseverança, fé para mudar esses nossos, digamos, nossas imperfeições de sentimentos. Como eu digo sempre, nós não somos espíritos imperfeitos, porque não existe imperfeição na criação divina. Nós somos espíritos perfeitos, mas com sentimentos imperfeitos e que precisam ser trabalhados para buscarmos a elevação espiritual. E aqui eu quero trazer um ditado muito conhecido, popular, muito conhecido, que às vezes se justifica, se usa para justificar, né, algum erro, algum desvio de conduta, que é: a carne é fraca. E muita gente se apega a isso. Porque quando a gente diz isso, a gente está querendo transferir para Deus as nossas responsabilidades pelos nossos atos, pensando que dessa maneira nós estaremos nos livrando da colheita que é obrigatória por conta da nossa semeadura. Então precisamos pensar o seguinte: a carne não é fraca. Não, sabe por quê? Porque somos espíritos tendo mais uma experiência em um corpo físico, e não ao contrário. Porque posso confessar para vocês, eu jamais vi um corpo físico andando por aí, fazendo coisas não tão boas, e o espírito dormindo em casa. O que acontece muitas vezes é o corpo físico estar dormindo e o espírito, durante o sono, se desloca e vai até onde as vibrações dele o conduz. Quando nós começamos a entender que nós somos os únicos responsáveis por nossas escolhas, sim, nós somos os únicos responsáveis pelas nossas semeaduras, aí vamos buscar no conceito de reforma íntima, vamos entender que o conceito de reforma íntima, muito recomendado nas orientações que recebemos nas casas espíritas, essa recomendação é para que nós olhemos para as nossas responsabilidades e passamos a entender que só nós podemos fazer a nossa reforma íntima.
Então, mas afinal, o que é essa reforma íntima tão falada e tão pouco efetivamente praticada? Quero trazer aqui um primeiro ponto, e que é importante a gente começar a perceber isso. A reforma íntima é uma construção gradativa de novos valores de vida, de viver. Ou seja, nós precisamos pensar sobre reforma íntima como algo positivo, sempre para as nossas jornadas. E não pensar que reforma íntima é algo negativo. É olhar para aquilo que nós consideramos como nossos valores hoje, como importantes nas nossas vidas, e que sempre damos prioridade quando vamos tomar alguma atitude, fazer alguma ação, e ver o quanto esses valores geram o bem ou o mal em nosso entorno, em nossa convivência. Então, o primeiro ponto que é importante entendermos sobre reforma íntima, que a mudança, minhas amigas e meus amigos, é gradual. Não vai acontecer de uma vez. O que sempre é necessário é estarmos ativando nossa própria vontade para realizar as mudanças necessárias. E por que a reforma íntima não dá saltos, né? De repente, por que hoje eu falo assim, não, olha, hoje, a partir de hoje, eu vou fazer uma reforma íntima completa, vou mudar tudo em mim, e amanhã eu virei um anjo? Porque na natureza, nada dá saltos. A evolução espiritual, isso é uma verdade incontestável, também não dá saltos. Porque eu, você, nós já estamos caminhando há dezenas, talvez centenas de encarnações, que quem sabe isso, além de Deus e os porquês dessas tantas encarnações, Deus é que sabe. Então, não se cobre tanto querendo se tornar um espírito de luz de hoje para amanhã. Não se frustre, mas isso não vai acontecer assim. O pedido do Mestre Jesus, para mim, para você, é: não desista. As tempestades vão existir, as dificuldades da vida vão estar no nosso caminhar, mas nada pode te impedir de se manter nesta busca diária de melhorar-se espiritualmente. O que Jesus nos pede é: não desista de se melhorar. Nós precisamos olhar, né, ter um olhar sobre a reforma íntima com essa visão positiva e não uma visão pessimista que muitos costumam querer trazer e conectar. Porque é buscar entender que as mudanças dos nossos sentimentos, um pouco imperfeitos, das nossas atitudes, nem sempre tão cristãs, de alguns valores que nós trazemos e que geram ainda dor, sofrimento em nossas vidas e de quem convive conosco. Essa visão positiva de que a reforma íntima sempre será e trará melhoria espiritual. Porque se você ficar pensando na reforma íntima como algo que tem foco somente nas suas falhas, nos seus erros, você vai alimentar o pensamento de que para os erros cometidos só existe punição. Algumas vertentes religiosas trazem isso. E não é assim. A reforma íntima
serve para nós olharmos para esses erros que nós cometemos, essas falhas de sentimentos, que nos dominaram em alguns momentos, em algumas fases de nossas vidas, desta ou em outras encarnações, e nós olharmos e vermos como nós podemos começar a controlar esses nossos impulsos, essas nossas paixões desenfreadas que nos desequilibram emocional e espiritualmente. Os erros cometidos, minhas amigas, meus amigos, fazem parte da nossa caminhada. Nem eu, nem você, nenhum de nós consegue apagar os erros que nós já cometemos. Mas sim, olhar para esses acontecimentos e aprender e buscar não cometê-los novamente. Essa é a lição a ser aprendida e trazida para o conceito de reforma íntima. Então, o que eu peço para você hoje é, quando você revisitar, quando você olhar para esses erros, para essas coisas não tão boas que nós já geramos, não se sinta derrotado, não se sinta derrotada, mas sim, pense como o Mestre Jesus pode iluminar seu espírito, pode iluminar seu caminhar, para que você não gere novamente os mesmos erros, os mesmos acontecimentos infelizes. E o Mestre Jesus vai te ajudar a mudar os sentimentos que originaram esses erros na sua caminhada. Ao tomarmos em nosso espírito que decidimos que vamos iniciar ou vamos aprofundar a nossa reforma íntima, nós estamos começando a entender que a única maneira de vencer nossas próprias trevas, o único caminho para superarmos os focos de nossos sofrimentos é gerarmos luz em nossos pensamentos, em nossas palavras, em nossas ações. É criarmos e alimentarmos a chama de amor que nos criou e que nos alimenta o espírito para continuar a jornada, mesmo nos momentos mais difíceis. É manter essa chama de amor acesa, incandescente. E quanto mais trouxermos luz e nos livrarmos das nossas próprias trevas, essa luz do amor de Deus mais vai brilhar na nossa vida. Vamos compartilhar aqui, só entre nós. Quantas vezes você já deu mais importância às suas imperfeições de sentimentos, aos erros que você já cometeu, e pouco você parou para olhar de maneira serena para o seu próprio existir? E como você pode, degrauzinho a degrauzinho, ir modificando esses sentimentos mais pesados. Não carregando sobre os seus ombros sentimentos que parece que vão deixar mais pesada a sua jornada. Quantos dias, quantas horas você já desperdiçou querendo levar luz a fatos do seu passado? Só que isso é impossível. A luz que você pode gerar no seu coração, no seu espírito, só existe no presente, nos seus pensamentos, nas suas ações, nas suas vibrações atuais. Porque essa luz, sim, vai impactar
no seu futuro. Um outro ponto que eu considero muito importante para entendermos essa questão da reforma íntima é o seguinte, e esse ponto é bastante relevante. A reforma íntima, ela não acontece por substituição. O que é isso? É mais ou menos o seguinte: você olha para um vício seu, ou para um sentimento negativo seu, um sentimento pesado, e acha que é simplesmente você trocar de lugar colocando uma virtude no lugar. Será que é possível isso? Opa, hoje eu vou tirar de mim todo o orgulho, pimba, e vou colocar aqui dentro só amor. Será que é assim que funciona? Se fosse assim, talvez não estivéssemos ainda nesta jornada. Porque reforma íntima, minhas amigas e meus amigos, ela não acontece pela substituição. Reforma íntima é uma mudança. Por isso que eu disse agora há pouco que é degrau a degrau. Ela vai acontecer pouco a pouco, de acordo com a nossa vontade de querer mudar. E para isso é preciso que você, que eu, que todos nós passemos a olhar para o nosso mais íntimo. Buscar os nossos mais profundos pensamentos e sentimentos, porque é ali que nós verdadeiramente existimos. E é ali que Deus nos conhece. Ou seja, Deus nos conhece no nosso mais íntimo, no nossos sentimentos, nossos pensamentos mais profundos. Precisa, para a reforma íntima, que nós também comecemos a olhar para eles. Então, eu quero te convidar hoje para pensar nas coisas boas que você já conhece, consegue fazer na sua jornada. Para as boas vibrações, quando você pede aqui por alguém, você está vibrando um bom sentimento. Para suas boas atitudes, suas boas ações em relação ao próximo. Pense nas boas palavras que você já disse para alguém e que alguém olhou para você e agradeceu ou disse: nossa, isso que você me disse me ajudou muito. Pensa nisso. Esses pensamentos, sim, merecem toda a nossa atenção, porque é aí que estamos fazendo bem. Então vamos repetir o bem e levar mais luz. A reforma íntima, minhas amigas e meus amigos, não é somente o esforço de tentar conter os nossos impulsos inferiores. Tipo assim, olha, não vou fazer isso hoje, porque isso me faz mal. Reforma íntima não é a negação. Reforma íntima é a ação positiva de querer mudar, de querer fazer o bem, de querer trazer melhoria espiritual para você, para a sua vida. A sua missão, a minha, as nossas missões são trabalhar diariamente para que essas transformações, essas mudanças comecem a acontecer no nosso espírito, no nosso mais íntimo. Comecem a trazer mais sentido para tantas situações das nossas vidas. Quando você está assistindo televisão, assistindo qualquer coisa que você está assistindo, uma notícia, às vezes você verbaliza agressivamente. Se você conseguir não verbalizar, você está trabalhando para isso. Às vezes você não verbaliza, mas você pensa em relação a alguém, ao outro. Tem pensamentos que emitem energias pesadas, vibrações pesadas. Como eu disse no outro evangelho, palavrões mesmo. Se você conseguir não fazer isso,
você está trabalhando a sua reforma íntima. E aqui surge como auxílio para a nossa reforma íntima uma frase muito conhecida: vigiai e orai. Vigilância, como nos ensina o mestre, tem por objetivo nos prevenir sobre nossas próprias imperfeições e falhas, e não vigiar e apontar o próximo. Então, quando você estiver na situação que eu relatei agora, vendo alguma situação, alguma coisa na televisão, e o pensamento começa a querer brotar daquela maneira que você sabe, que você se conhece, opa, aí está o vigiar. Como é que eu fujo desse pensamento? Pensa, não combata, pensa em outra coisa, faz uma oração, eleva o pensamento a Deus, conversa com Jesus. O vigiar e orar foi colocado para que nós mantenhamos a vigilância sobre os nossos sentimentos, sobre os nossos pensamentos antes que gerem as palavras e as ações perturbadoras do caminho. E mais um dos últimos pontos que eu quero trazer aqui para falarmos sobre esse trabalho da reforma íntima. Não seja um julgador, uma julgadora tão implacável com você mesmo, com você mesma. Não seja implacável desse jeito. Pois quando você se cobra excessivamente pela perfeição, você está criando a dificuldade para a mudança, para a transformação. Porque você começa a pensar assim: nossa, agora eu não posso mais falhar. Nossa, agora eu só posso ter bons pensamentos. Isso vai criar barreiras e dificultar a mudança, que eu volto a dizer, é gradual, é degrau a degrau, mas tem que ser contínua, positiva sempre para você. Aprenda então, minha amiga, meu amigo, o auto-perdão. Por isso que agora há pouco eu pedi você, pensa nas coisas boas que você faz, que você já fez, que você fala, que você ora pelas pessoas. E não se esqueça, todos nós somos espíritos em aprendizado. E quando estamos aprendendo, podemos cometer erros, mas é importante aprendermos com esses erros. Kardec define o bom espírita, mas a gente pode ampliar isso em uma frase muito conhecida: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Então, reconhece o ser humano do bem pelo seu esforço em mudar-se para realizar o bem para si, para o próximo, para o planeta. Não exija de você perfeição. Somos espíritos perfeitos, mas com sentimentos ainda muito imperfeitos. E que nós podemos e devemos trabalhar nisso. Quando você exige de você perfeição, você levanta uma barreira e que te impede de fazer o bem. Porque tudo para você vai parecer que não está tão perfeito assim. A reforma íntima vai trazer luz sobre o melhor de você. Vai trazer luz sobre tudo que você aprendeu, tudo que você já evoluiu. A reforma íntima já está, o bem já está no seu íntimo, o amor é a sua origem, é a sua essência. Então, o amor, o bem já está dentro de você. Você só precisa tirar os excessos, deixando que esse amor floresça. E para concluir a nossa reflexão da noite, eu quero trazer uma música que, quando eu ontem estava finalizando os estudos para essa nossa conversa de hoje, eu ouvi na televisão. E muitos aqui devem conhecer, ou talvez tenham ouvido essa música. Diz assim: ando devagar porque já tive pressa, e levo esse sorriso porque já chorei demais.
Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe. Só levo a certeza de que muito pouco eu sei, ou nada sei. É preciso amor para poder pulsar. É preciso paz para poder sorrir. É preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora. Um dia a gente chega e no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história. Cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. A reforma íntima é isso. É esse trabalho diário, no detalhe. Então, olhe para você, veja o quanto bem você consegue fazer. Cada um de nós compõe a sua história. Cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Desejo a vocês, queridas amigas, queridos amigos, sejam felizes. Pense na reforma íntima como uma transformação sua. A transformação de algo bom que está surgindo, está nascendo no seu espírito. Esse é o objetivo da reforma íntima. Não é sofrer por ela, é crescer por ela, é desabrochar através dela, é nascer um novo ser, como a borboleta que sai do casulo. E esse trabalho, Jesus está com você, está comigo, está com todos nós.